Ele diz, ela diz. Capítulo 3, Controlador ou Libertador, por Larry. Para simplificar, colocarei os homens na categoria de controladores ou de libertadores. É lógico que isso é muito generalizado e simplista, pois muitos homens não são controladores em algumas áreas, mas libertadores em outras. Entretanto, apresentarei os extremos por causa da ênfase. Primeiro, olharemos os controladores. Os controladores são brutos, arrogantes, opressivos, estúpidos, imprudentes, desbocados, durões, miseráveis, sem esperanças, grossos, hominídeos, sem pelos e menos corajosos que uma mosca. Os homens nessa categoria acreditam que a única maneira de manter o domínio sobre as esposas é controlando-as e reprimindo-as. Não é preciso dizer que não enviarei cartões de Natal a esses homens neste ano, porque sinto que são absolutamente perigosos. Como ousam tomar os lindos dons que Deus deu a eles por intermédio de suas esposas e mantê-los reprimidos por causa de seu ego inflamado e de seu machismo massageado? Essa forma de orgulho masculino precisa ser jogada no vaso sanitário e descer pela descarga. Isso não é bíblico. Os controladores lideram com ira, intimidação, manipulação, repressão e força. Sim, eles lideram, mas essa liderança é negativa e destrutiva. As pessoas o seguem por medo, em vez de o fazerem por respeito. Eles transformam suas lindas esposas em serviçais, bajuladoras, pessoas retraídas, com medo das trevas, escravas de um marido brutal. Com o passar dos anos, será possível perceber o semblante cheio de luz das esposas deles, lentamente, tornar-se triste, calado, tenso e oprimido, até que elas percam toda a esperança. A luz da personalidade amorosa delas se tornará turva, até que finalmente desapareça. Eu não gostaria de estar no lugar de um homem desses no dia do juízo, quando ele tiver de dar conta a Deus por ter abusado de sua autoridade. Eu já conheci pessoalmente e observei certa vez lindas mulheres se tornarem irreconhecíveis por causa de seus maridos inseguros e opressivos. Se você é um desses homens, precisa demonstrar arrependimento para sua esposa, para Jesus, para seus filhos, empregados e para todos que foram tratados com grosseria. Você precisa levar o seu arrependimento até o fim, ao presidente da República no Salão Oval, apenas para garantir que isso foi apagado do seu sistema. Se as pessoas o seguem por qualquer razão que não seja o bom e piedoso exemplo que você lhes dá, então você não está em sincronia com o Espírito Santo e com toda a palavra de Deus. Seu objetivo deve ser as pessoas querendo e não tendo de segui-lo. A submissão deve ser sempre subjetiva, porque quem está debaixo de sua liderança entende o princípio bíblico envolvido nisto. Ninguém deve reprimir ou bajular outra pessoa por obediência. E sua esposa nunca deve sentir-se forçada a submeter-se por meio da tirania. Se forçá-la a ser submissa, você viola toda a palavra de Deus. A submissão da mulher deve vir por vontade dela. Boa parte do que consideramos como rebelião em uma mulher nada mais é do que a resistência ao controle e a manipulação de um homem inseguro. Este teme o que sua esposa pode tornar-se se ele perder o controle sobre ela. Além disso, um controlador pode exprimir ira e frustração quando as pessoas, principalmente a companheira, não se adequam à sua agenda. Dá-lhe nos nervos quando as coisas e as pessoas não se alinham às suas exigências. No exército do homem inseguro, ele é o general. O restante das pessoas, especialmente a esposa, são os soldados. Sua esposa nunca deve sentir-se forçada a submeter-se por meio da tirania. Mais uma vez, admito que tudo isso é simplista, mas creio que uma questão de controle é igual a uma questão de orgulho. O orgulho masculino em sua forma mais letal. Embora seja um adulto, ele ainda brinca daquele jogo infantil, o dono da rua. Ele é o dono da rua inteira. Só ele. Os libertadores.
Homens, o seu chamado não é para controlar sua esposa, mas para liberá-la. Libere-a para que seja tudo o que Deus a criou para ser. Não tenham medo de que ela se torne melhor que vocês, mas louvem a Deus se ela vier a ser. Não se preocupem se ela ganhar mais atenção e notoriedade que vocês. Louvem a Deus se ela o conseguir. Não tenham medo de que sua esposa ganhe mais dinheiro que vocês, mas louvem a Deus pelas suas bênçãos na vida do casal. Sua esposa não consegue destacar-se sem que isso traga honra a você. Ela reflete o marido. Se ela brilha, é porque está capturando o seu brilho. A passagem de 1 Coríntios 11:7 declara que a mulher é a glória do homem. Logo, se você brilha, ela será radiante. Mas se você se tornar opaco por causa do seu espírito controlador e distorcido, ela não pode refletir adequadamente você sem descobrir sua escuridão. No entanto, quando você brilha, isso é demonstrado imediatamente pelo semblante dela. Assim, se quiser saber de verdade de que forma o marido é como homem, olhe para o espelho que está no rosto da esposa. Isso lhe dirá muitas coisas. O oposto do marido controlador é o libertador. Você não pode ser os dois ao mesmo tempo. Ou se é um controlador ou um libertador. Então, faça a si mesmo a pergunta óbvia. Qual deles eu sou? Se eu lhe descrevi nos primeiros parágrafos, então chegou a hora de mudar. Você quer imitar a Cristo? Se quiser saber de verdade de que forma o marido é como homem, olhe para o espelho que está no rosto da sua esposa. Como Jesus fez isso? Lemos no Novo Testamento como Jesus escolheu 12 homens comuns e, com exceção de Judas, tornou cada um deles incomum. Esses 11 seguidores ocultos de Cristo viraram o mundo de cabeça para baixo. Ou talvez eu devia dizer que viraram o mundo para o lado certo. Como ele fez isso? Primeiro, ele acreditava neles. Os discípulos sabiam que Jesus era por eles e não contra. Eles não tinham dúvidas quanto a isso. Eles seguiriam seu Senhor até os confins da terra por causa do seu comprometimento com eles. É verdade que acreditar em outra pessoa expressa amor, porém é mais do que isso, pois lhe diz, em termos precisos, que você o ajuda, que ficará do lado dele e que permanecerá comprometido com o seu sucesso. Segundo, ele lhes deu autoridade. Toda vez em que Jesus enviou os discípulos com a mensagem do reino, deu-lhes autoridade para reproduzirem o que viram Cristo fazer. Alguns homens temem que suas esposas possam sobressair-se além de seus próprios sucessos. Porém, é evidente que Jesus não temia essa possibilidade. Na verdade, em João 14, de 12 a 14, ele prometeu que seus discípulos fariam obras maiores do que as que ele realizou. Jesus não tinha medo de ser ofuscado pelo sucesso dos discípulos. Suas últimas palavras a eles, em Mateus 28, 18 e 19, indicavam que estes possuiriam a mesma autoridade que o Pai dera a Jesus. Terceiro, ele os permitia falhar sem os repreender. Nenhum dos discípulos passou pelos 3 anos e meio de treinamento sem cometer erros notáveis. É claro que Pedro vem imediatamente à mente, mas ele não foi o único. Todos abandonaram Jesus quando ele foi preso no jardim do Getsêmani. Nenhum deles se manteve leal. Porém, ainda assim, as Escrituras nunca relataram Jesus repreendendo, humilhando ou falando de forma abusiva com eles. Na verdade, recepcionou-os com um café da manhã caseiro na praia da Galileia, não muitos dias após a derrota deles, conforme João 21, de 1 a 14. Jesus honrou os discípulos quando eles estavam na pior, e desse modo ele pôde liberá-los para que alcançassem o maior potencial de si mesmos. Quarto, ele os amou com amor incondicional. O amor de Deus é sempre incondicional. Você não precisa merecê-lo. O ser humano não consegue ser verdadeiramente seguro, a menos que tenha um ambiente de amor incondicional para viver e destacar-se. Se você quer que sua esposa viva em segurança, liberta, plena e alegre, dê a ela amor incondicional. Ame-a. Diz Paulo em Efésios 5:25, da mesma maneira como Cristo amou a igreja.
Um amor que o levou à cruz e que, por vontade própria, entregou sua vida para que ela vivesse. Quinto, ele lhes deixou sua glória quando retornou ao Pai. Um marido libertador faz planos para o futuro da esposa, para depois da morte dele. Ele deseja que ela continue a ser cuidada, abençoada, segura e gozando dos frutos daquilo que conquistaram juntos, mesmo após ele ter morrido e quando não puder mais cuidar dela. Antes da sua morte, Jesus orou para que o Pai desse aos discípulos a mesma glória que ele tivera com Deus, antes da criação do mundo. Cada bênção que o Pai lhe deu deve ser transmitida à sua esposa e à posteridade. Não interrompa a glória. Não interrompa a bênção. Não relute em conceder a ela o que lhe é de direito. Deixe uma herança para sua esposa que demonstre que você se importou muito com ela para garantir a segurança dela após a sua morte. Sexto, ele orou pelos discípulos. Em sua oração final, Jesus pediu ao Pai pelos seus discípulos. Ele desejou que eles tivessem sua glória, sua unidade e a proteção de seu Pai. A oração pela esposa deposita uma bênção insubstituível na vida dela. De acordo com a palavra de Deus, você é a cabeça dela. Suas orações enfeitam a sua esposa com um escudo de fé impenetrável que fornece proteção, bênção, unção e liberação a ela. O maior presente que você pode dar à sua esposa é a oração diária e devota em favor dela. Sétimo, ele exaltou o potencial deles. Jesus via os seus discípulos pelo que viriam a ser e não pelo que eram. Ele mudou o nome de Simão para Pedro, pois sabia que algum dia este se tornaria uma rocha. Como certa pessoa disse, na presença de pecadores, Jesus sonhou com justos. Ele não se concentrava nas fraquezas, mas na força deles. Jesus tinha fé que seus discípulos completariam o grande potencial deles. Ele enxergava o vaso finalizado, quando este ainda era um bocado de barro. Ele os encorajava com palavras motivadoras como: "Vamos lá, você consegue." Um marido que é um libertador dará confiança à esposa para que ela consiga fazer tudo. Ele enxerga o que Deus planejou que ela fosse e emprega o peso de sua confiança nela, até que isso se torne realidade. No oitavo, ele os liderava usando o exemplo. Jesus não liderava usando a repressão e intimidação. Seus seguidores viam o Senhor orando, testemunhavam seus milagres e viam Jesus amar o desprezado. Eles viram Cristo viver uma vida de pureza, de sinceridade e verdade. O Senhor era tangível, apaixonado e carinhoso, e não distante ou indiferente. Jesus amava as crianças e ensinou aos discípulos também a amá-las. Ele amava os pecadores e encorajava os discípulos a fazerem o mesmo. Ele era manso, mas não era frágil. Tinha autoridade, mas nunca abusava dela. Ele ganhava o respeito em vez de exigi-lo. Confiava totalmente no Pai para obter direção. Colocava a vontade deste em primeiro lugar e buscava fazer apenas as coisas que traziam glória ao Senhor. Jesus não era levado pelas necessidades do povo, mas pela direção do Pai. E mais do que tudo, o Mestre era completamente obediente à vontade de Deus. Um marido que é um libertador dará confiança à esposa para que ela consiga fazer tudo. Nono, ele os servia. Jesus não vestiu as vestes de servo e lavou os pés dos discípulos na última ceia para impressionar os seus seguidores. Isso não foi uma atuação teatral. Essa atitude demonstrou o seu caráter e quem ele realmente era. Assim, a verdadeira liderança ao estilo de Jesus sempre vem de um processo pessoal de desenvolvimento. A promoção em Cristo não vem da exaltação de si mesmo, mas de dobrar os joelhos. Servir não deveria ser a linguagem do amor de apenas alguns homens que não conhecem outra forma de expressar o amor, mas uma parte ativa da vida de cada homem. Logo à noite, quando você chegar do trabalho, vista suas próprias roupas de servo.
É hora de servir. E não de reclinar-se em frente à televisão enquanto sua esposa e filhos satisfazem todos os seus caprichos e o cão busca o jornal. Primeiro, você os serve. E então eles podem fazer o mesmo, uma vez que seguem o seu exemplo. 10º, ele deu dons a eles. Na noite da ressurreição, além de soprar sobre os discípulos no cenáculo, Jesus também derramou a promessa do Pai, o Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Jesus mal havia partido para o céu e assentado à direita do Pai, quando os dons começaram a chegar. Os homens sempre falham em compreender a necessidade que a mulher tem de dons. A menos que ela jogue uma infinidade de indiretas antes de um aniversário ou comemoração, continua a possibilidade de que o dia especial escape sem ela receber prova alguma de sua afeição. Onde estão os dons, homens? O que eles são é menos importante do que recebê-los. Para uma mulher, os dons significam sensibilidade, amor, consideração, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, conforme Tiago 1,17. Você se torna uma extensão da beneficência do Pai quando você dá. 11º, ele era gentil com eles. Jesus sabia como tratar as mulheres. Ele tinha um espírito manso e humilde. Mateus 12 cita a descrição de Isaías sobre Jesus como alguém que nunca discutiu ou aumentou o volume da voz das ruas. Ele era tão gentil que se recusou a esmagar a cana quebrada e apagar o morrão que fumega. Jesus caracterizou a palavra cavalheiro, um homem gentil. Um homem de verdade não é jactante, bombástico, chamativo, insensível ou cheio de vanglória arrogante. Ele é gentil. Ele lidera com gentileza e não com força. Não necessita de volume ou ira para fazer cumprir sua liderança. Ele não tem medo de que os outros interpretem sua sensibilidade como fraqueza, pois é seguro em sua identidade como Cristo. Vamos seguir o mestre libertador. Homens, da mesma forma que Jesus trouxe libertação a esses pecadores fracassados e a seus amigos, você também pode trazê-la à sua esposa e aos outros que você lidera. Você é um controlador ou um libertador? Tome hoje uma decisão. Quem você era no passado e quem quer ser no futuro? Assim que Deus vir seu coração e testemunhar seu desejo de mudar, Ele o ajudará com o restante. Vamos começar. Eu estou com você.